Escolhi desse livro aqui, Visão Nova. Está vendo? Uhum. Visão Nova, de Francisco Cândido Xavier, Autores Diversos. Onde na lição número 5 diz o seguinte: fraternidade em ação. O insulamento de um povo é comumente a origem de grandes calamidades. A evolução não admite intervalos e a coletividade relegada aos seus próprios caprichos costuma atrasar o relógio do progresso, acabando surpreendida por aflitivos desastres. Fomos criados para o crescimento do espírito. Somos a família universal. Irmãos identificados pelos mesmos princípios. Nossas lutas e alegrias, dificuldade e esperança são quase sempre as mesmas em todos os climas da Terra. Por isso mesmo, não nos esqueceremos da solidariedade sem deploráveis prejuízos. Quem não aprende com os outros sofre longo estágio no cipoal da ignorância. Quem não auxilia aos outros cristaliza-se no egoísmo. Quem não se comunga com os outros viaja sozinho. A propósito, recordamos que Moisés, no início do Testamento, colocou na boca paternal de Jeová a frase que atravessaria os milênios. Abre aspas. Não é bom que o homem esteja só. Fecha aspas. Abandonada a si própria, a criatura inteligente acabaria esmagada pela complexidade da vida, mas, ligada a todos pelos laços do trabalho e do amor, encontra o próprio equilíbrio, satisfazendo aos imperativos do crescimento e da elevação, entrando na posse definitiva dos tesouros que a vida abundante lhe reserva. Permutando experiência e ensinamento, melhoramos as nossas realizações, porque, se os nossos objetivos são inalteráveis, as condições e os problemas são diferentes. A comunhão fraternal é o nosso caminho inevitável toda vez que desejamos a exaltação do bem com todos em favor de todos. Eis porque, desejando para nós todos a luz divina, no serviço de aproximação mútua que a bondade do Senhor nos permite efetuar, aquecemos o coração no calor da boa vontade, aprendendo uns com os outros sob o patrocínio do Divino Mestre, para elevar o nível da vida onde estivermos, compreendendo que a doutrina espírita é sempre fraternidade em ação. Nina Aroeira é a mensageira dessa mensagem para a gente. Então, gente, todos que estão chegando agora, uma boa noite. Que Jesus nos ilumine, fortaleça mais essa noite. Envolva a nossa irmã Rose Cabral, que é a nossa expositora da noite de hoje, né? Vamos orar e vibrar em benefício que esse trabalho dela seja um trabalho que deixe as interrogações necessárias para as nossas reflexões. E, quando eu fizer a prece final, ela mesmo por si vai se identificar com vocês, vai dizer de onde ela, trabalhadora voluntária, eu sei que é pernambucana, mas ela vai conversar conosco, deixar ela que faça a sua apresentação. Então vamos nos preparar a todos aqui nesse momento, vibrando em oração, pedindo ao Mestre Jesus, a Sala Francisco Xavier, essa abertura, esse envolvimento em todos, e todos esses lares recebam essa vibração de amor, de fraternidade, de união, de compreensão, de amor e respeito. E que possamos todos unidos em um só pensamento, vibrando que a doutrina dos Espíritos seja o manancial para a nossa libertação da nossa ignorância. E assim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Mestre Jesus e a equipe espiritual, todos nós aqui presentes, possam, nesta noite, nos envolver, e em especial envolver nossa irmã Rose, para que ela possa trazer a mensagem necessária para os nossos conhecimentos. Que a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, seja constante em nossas vidas, hoje e sempre. Muito obrigado.
Rose, minha querida, você tem até 1 hora a partir de agora para fazer sua exposição. E se terminar antes também não tem problema, porque aí fica um tempo até disponível para explorar. Eu tenho certeza que vai ter muitos questionamentos, muitas perguntas. Então fique à vontade dentro desse seu espaço. São 10 para as 8, então eu tenho até 10 para as 9? Correto. Pronto. Muita luz e boa sorte. Oh, que maravilha. Entrando um ventinho aqui pela janela. Ai, que coisa boa, gente. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui nas Olindas, aqui em Pernambuco, falando com vocês. Há uns minutos atrás eu estava conversando com o Alberto sobre a temperatura e ele me perguntando como estava o tempo aqui. Eu disse a ele que estava 200 sóis para 1. Com pouco vento, mas essa noite estou sendo agraciada, deixei a minha janela aberta e estou vendo aqui o ventinho, veja que coisa boa. Não é da por acaso, uma brisa do vento do mar está vindo por aqui pela janela para agraciar todos nós. Prazer, como eu disse a vocês, eu sou uma trabalhadora da causa espírita, assim como vocês. Trabalho no NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro. É uma casa que fica aqui em Olinda, em Bairro Novo, e eu moro em Jardim Atlântico, ou seja, são bairros semelhantes. E eu já estou trabalhando nela há 25 anos, fez esse ano. A semana passada, sexta-feira passada, o nosso diretor mediúnico fez 80 anos de idade, 60 anos na doutrina espírita, e nós fizemos uma cerimônia homenageando esse tempo de trabalho ao Cristo, né? Então, como Alberto falou, sou trabalhadora, trabalho em algumas causas sociais, eu sou voluntária de um projeto, de uma ONG, que existe aqui em Olinda, que é os Anjos da Noite, que é uma ONG que toda noite nós estamos na rua. Então, esse é um trabalho, eu e um grupo de amigos, todas as noites, nós estamos na rua para distribuir o jantar fraterno. Não temos a consciência que não resolveremos o problema da fome, mas fazemos a nossa parte. Então, estamos de domingo a domingo, de segunda a sábado, nós estamos às 19 horas distribuindo o jantar, e no domingo, o jantar distribuímos 300 quentinhas todos os dias, e aos domingos nós distribuímos 500 almoços todos os domingos. E isso só com a ajuda do voluntariado, das pessoas que conhecem o projeto e querem ajudar. Então, se algum de vocês quiserem conhecer, eu tenho amigos que moram até fora do país e ajudam a gente. Então, é Anjos da Noite, _PE. Caso vocês queiram conhecer. E nisso nós estamos fazendo a nossa pequena parte. Eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer algum trabalho social, estar na rua, mas trabalha na casa espírita, doa o seu tempo, né? Faz algum tipo de caridade, a de ouvir, né? Existe caridade maior do que ouvir. Existem tantas pessoas hoje precisando só que você ouça, né? Então, não é à toa que nós temos 2 ouvidos. Tem muita gente aí precisando só de um ombro amigo, só para a gente ouvir. Ouvir sem julgamentos. Ouvir com empatia. E com empatia, de fato, se colocando no lugar do outro, né? Olhando os problemas e as dificuldades e as falhas pelo prisma do outro, calçando os sapatos do outro. Que, na verdade, é isso que iremos conversar hoje. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 10, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, e o capítulo 10 são Bem-aventurados os misericordiosos. É um capítulo maravilhoso, em que ele faz a gente perdoar para que Deus vos perdoe, são os subtemas desse capítulo, reconcilia com os adversários,
o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis a fim que não seja julgado. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Instrução dos Espíritos sobre o perdão das ofensas e a indulgência. Ou seja, a gente vê que é um capítulo todo que trabalha esse sentimento fraternal, esse sentimento tão doce, né, que nos é apresentado e que não é uma palavra, é um conceito muito usado não só no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ele é usado no Velho Testamento, no Novo Testamento, em todas as religiões, que é a indulgência. Hoje nós iremos enfatizar o ponto 16 desse capítulo 10, que é a indulgência. E quando a gente ouve falar dessa palavra indulgência, nos remete várias palavras que estão associadas a ela, como perdão, como a gente falou há pouco, o amor, a fraternidade, a caridade e outros tantos conceitos que se referem a essa palavra, que se referem a atitudes que os cristãos devem desenvolver em suas vidas diárias. Na prática, né, a fim de incorporar essas virtudes de forma definitiva, de forma que do ser, ou seja, como o ser, o espírito imortal, ou seja, é um conceito, é uma atitude, uma mudança de atitude. E isso tudo nos ajuda a entender o que é o amor. O amor é se a gente colocar como numa figura, é uma grande árvore onde os frutos podem ser a virtude, o perdão, a indulgência, e todos eles são necessários para que a gente entenda o que é o amor. Esses são os frutos dessa árvore. Mas, então, nesse nosso estudo de hoje, vai se fundamentar nesse item 16. A gente vai conversar principalmente sobre uma mensagem do Espírito José, um espírito protetor, que nos trouxe essa mensagem sobre indulgência. Mas antes que a gente vá lá pegar esse trecho que o irmão José nos trouxe, eu fui no dicionário, né, para ver qual é o significado da palavra indulgência. E vamos ver o que ela nos diz? Ela nos diz o seguinte, que indulgência é a capacidade de perdoar os erros cometidos pelos outros. Olha, capacidade de perdoar os erros cometidos pelos outros. A tolerância, outro significado, é a tolerância para aceitar as falhas. Demonstração de perdão. Tudo conceito do que seria indulgência. Ou seja, nós poderíamos sintetizar dizendo que indulgência seria compreensão das falhas alheias. Então, voltando para essa mensagem de José, que a gente vai ler daqui a pouco, ela explica claramente como se traduz na prática os atos de indulgência. Como a gente compreender, como essa compreensão das falhas das outras pessoas. Então, lá diz o seguinte, o irmão José. Ele, nesse item 16, ele diz assim, a indulgência não vê os defeitos de outrem. Olha, a indulgência não vê os defeitos de outrem. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência o descobre, tem sempre uma desculpa para abrandar, quer dizer, uma escusa plausível. Seria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com jeito pérfido. Ou seja, ser indulgente é aquela pessoa que teria uma compreensão. Não é uma aceitação, mas uma compreensão das falhas alheias.
Então, é você não divulgá-las, é você não exaltá-las. E você pode até ver, como a gente vai ver daqui a pouco na mensagem que ele traz. Você pode até ver, até porque nós temos a tendência de enxergarmos no outro o que temos em nós, o que temos alguma coisinha em nós. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o irmão José, ele continua nessa mensagem do Evangelho, dizendo assim: a indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tenha ainda o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Ou seja, você pode, como eu falei há pouco, você pode até ver os atos, porque nós estamos aqui na Terra, nesse planeta de expiações e provas, então os outros fazem. Então, a mesma caridade e o mesmo amor que nós gostaríamos que o outro, quando visse uma falha nossa, chegasse até nós, conversasse, porque muitas vezes a gente erra por ignorância, não é isso? Sem entender. Muitas das vezes a gente comete determinadas falhas, ou causa, ou palavras, ou age de determinadas situações, por conta do meio, por conta de toda a conjuntura que está por trás da nossa vida. Aí você diz assim: ah, Rose, mas isso justifica? Isso pode até não justificar, mas explica muita coisa, não é isso? Então, é que o irmão de José aqui diz que não faz observações, a indulgência não faz observações chocantes. Se ele vê, é para ajudar aquele irmão que está equivocado, né? Para chamar a atenção daquele irmão que está cometendo aquela situação, que está falando daquela determinada forma, que está constrangendo a você ou a determinadas pessoas. E ela diz: quando criticais, que consequência deve tirar de vossas palavras? Quando a gente criticais, irmão José, é que vós que censurais não tereis feito o que reprovais e valeis mais do que o culpado. Veja, muitas das vezes, é como eu falei há pouco, muitas das vezes a gente enxerga no outro o que nós temos. Então, a gente quer, pelo julgamento da ação alheia, meio que julgar a nossa ação, meio que compensar aquele erro que nós estamos fazendo, que possivelmente não pode ser não aquele exatamente, mas ser de outra forma. E ele ainda diz aqui: ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos. Ou seja, de nós sermos misericordiosos com as falhas alheias e severos com as nossas. Quando não abrirei os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convoscos, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por seguinte, desculpa as faltas sem censurar. Veja o recado que o irmão José, esse espírito protetor, trouxe nessa lição. E ele ainda diz um trecho que eu achei maravilhoso, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Então, a gente vê que a indulgência é um conceito que não é apenas para esse planeta Terra. É um conceito de amor, é uma lei de amor para todo o universo. Ao concluir essa mensagem desse espírito, desse irmão José, ele diz que a indulgência é mais do que um conceito, é mais do que uma virtude. Então, se é mais do que um conceito, se é mais do que uma virtude, nós não poderíamos dizer que seria um modo de ser, um modo de viver? Eu acredito que sim. Kardec, ele afirma que após a prática do bem,
após a bondade, após a benevolência, a indulgência é a segunda virtude elementar da caridade. E aí eu fiquei pensando, por que será que Kardec chegou nessa concepção? É porque mesmo para a prática do bem, é necessário, antes de qualquer coisa, a indulgência. Ou seja, antes de praticar o bem, é necessário essa compreensão da falha alheia. Antes de qualquer prática, antes de que você externe qualquer sentimento na prática da caridade. Veja que coisa interessante, não é isso? Então, de entender, de se esforçar, porque o outro, por que o outro fez isso? É a gente chegar a analisar e a pensar por que o outro fez determinada coisa. É lógico que passa pelo nosso pensamento de nos conhecermos mais a nós mesmos. Porque, como falou o filósofo na Grécia, há mais de 2000 anos atrás, conhece-te a ti mesmo. E conhecer a nós mesmos já é difícil. Imagine que conhecer a nós mesmos já é difícil. Imagine conhecer o outro. Não é isso? Conhecer o outro. Mas quem realiza, uma coisa eu digo a vocês, mas quem realiza esse esforço, quem dá esse mergulho interior para se policiar, para se corrigir, para se analisar, vai descobrir, vai constatar uma coisa bem óbvia, que nós somos espíritos ainda imperfeitos. Não é isso? Galgando a perfeição, trabalhando todos os dias para nos tornar seres humanos melhores, mas ainda somos espíritos imperfeitos. Porém, buscamos uma melhoria, né, de nós, ou deveríamos fazer assim, buscar essa melhoria diariamente. Daí uma razão lógica para nós conhecermos a nós mesmos, que para podermos conhecer o outro, compreender as suas atitudes, porque somos sujeitos às falhas, a faltas. Muitas vezes a gente quer buscar no outro, quer exigir do outro a perfeição que nós não temos, que nós ainda não temos, mas a gente quer exigir do outro. Então, a indulgência, de acordo com Kardec, é um dos mas é dos sentimentos mais elevados que podemos ter. E por que ele diz isso? Porque se caracteriza pela compaixão, que ser indulgente é ter compaixão, é demonstrar pelo próximo e é o amor que você tem de suas a pessoa dá de alguma maneira àquela pessoa que está caída. Ser indulgente também permite perdoar as ofensas daqueles que nos atingem. Né? Eu costumo dizer que todos os dias nós fazemos nas nossas orações diárias, como o Pai Nosso, por exemplo, todos os dias nós estamos perdoai as nossas ofensas, ou logo cedo, ou ao final do dia, nós temos esse comprometimento com o Pai Maior. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós iremos perdoar, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes, nas primeiras horas da manhã, a gente já faz esse comprometimento. A gente já pede ao Altíssimo que perdoe as nossas ofensas, porque nós iremos perdoar. Então, é uma grande consequência da benevolência, é que ela permite ao ofensor a possibilidade dele se reabilitar por meio de ações meritórias que nos ajudam na conquista de nós mesmos. Ou seja, no grau evolutivo que nós nos encontramos, não existe ninguém na atual conjuntura que não precise de uma indulgência, né? Que não precise da benevolência, do perdão, da bondade, da caridade. Então, sem essa compreensão, a vida ficaria aqui nesse planeta de expiações e provas
ela perderia até o significado, porque nós estamos aqui nessa condição. Se nós não tivéssemos essa capacidade de indulgência, nós ficaríamos um joguete nas mãos das paixões, dos vícios, nós estaríamos até por conta própria. Ninguém, até se você cometesse um erro, se não houvesse indulgência, ninguém lhe estenderia a mão quando você precisasse. Então, graças à indulgência, o ser humano se engrandece. E o irmão José, ele tem umas mensagens aqui, em outro livro, já há algum tempo, ele psicografa pelo médium Carlos Bacelli. E tem uma obra dele, que é o livro Ajuda-te, e o céu te ajudará, que eu vou ler um pequeno parágrafo desse livro que diz assim, o irmão José traz para a gente nesse parágrafo. Tu mesmo não estava sem Deus, tu mesmo não estaria na condição que hoje te encontra, sem que Deus proporcionasse os meios para que se redimires, para que dependessem de quantos os outros não quereriam que viesse para ser uma pessoa melhor. Veja, tu mesmo não estaria nas condições que estás hoje, sem Deus te proporcionasse os meios para se redimirem, para defender-se de quantos os outros não queriam que viessem para ser uma pessoa melhor. Veja que mensagem o irmão José traz nesse livro. Então, veja como ele coloca que Deus nos dá as mãos e nos protege de outros que não queriam a nossa evolução. E qual será? E aí eu fiquei pensando, qual seria a maior dor que perturba o ser humano? E aí, se a gente olhar para pensar direitinho, seriam várias dores, né, que caem sobre nós, que nos remetem vários níveis de perturbação. Mas trazendo uma dor maior, nesse contexto que a gente está estudando sobre a indulgência, eu diria que até que a gente pode mencionar duas, que seria a vingança e o remorso. Por que a vingança? A vingança, ela vem precedida por o ódio, pela uma desgraça que lhe foi cometida, aquele sentimento de vingar-se, de fazer justiça pelas próprias mãos, de não acreditar na justiça humana diante de uma perda terrível, por exemplo, principalmente no campo afetivo. E aí você querer aplicar a sua própria justiça, aquilo que te deixa com ódio, com desequilíbrio violento. Ou seja, a dor, e aí vem o arrependimento, a dor do arrependimento, do remorso, daquele que causou a desgraça, que parece, e aí me parece que a vingança e o ódio, com o passar do tempo, a gente até que esquece. Você tem acesso a estudos, a novos conceitos, a consolos, e se consola mais com os amigos através do estudo, pela perda que teve. Mas e o remorso? Então, a vingança, o ódio, a gente, pelo estudo, pelo conceito, pelo consolo, a gente se consola com os amigos, com as orientações, os conselhos que nos são dados, mas e o remorso? O remorso é um ácido que te corrói por dentro, que te inquieta por você estar errado. E você está errado gravemente. E é terrível esse remorso. Principalmente quando você se arrepende de algo que fez, como uma pessoa que você amava, que era um amigo, um exemplo, um amigo que você mais amava, que jamais você queria fazer algo contra ele, que considerava ele muito, que você que depois disso que você fez com ele, você passa a se julgar o pior de todos. Felizmente,
Para um e para o outro caso, a justiça divina nos dá a oportunidade da reabilitação com a nossa consciência. Principalmente o remorso, resgatando os erros que nos cometemos e ainda nos dando a oportunidade de continuarmos evoluindo. Veja, tudo com essa concepção, com esse entendimento. Então, a gente começa a entender onde é que eu quero chegar com essas relações, com essa ideia de relação com o que a gente falou agora, trazendo para a indulgência. É que é a ideia de que a indulgência, assim como ela perdoa as faltas, ela deve proporcionar ao ofensor a possibilidade de ele se reabilitar. Ou seja, não é só a gente perdoar, mas a gente dá a oportunidade ao outro de se reabilitar, de se arrepender do que ele fez. Porque muitas das vezes a gente diz assim, eu perdoo, mas você veta qualquer possibilidade de arrependimento que o outro possa vir a ter. E nós somos passíveis de nos arrepender, graças a Deus. Nem toda a existência, nem todas as reencarnações, já que nós somos espíritos milenares, talvez até essa reencarnação agora seja a nossa primeira reencarnação como espírita. Então, quem sabe até nós nunca tínhamos ouvido ou temos as informações que nós temos hoje nessa reencarnação. Então, nos dar a possibilidade, então, ser indulgente não é só perdoar a falta, é dar a oportunidade do outro de se reabilitar, é de estender a mão. Pode não ter sido contigo, mas você vai ter as palavras, o afeto de reerguer aquele irmão que passou por uma situação difícil. Jesus, ao curar as pessoas, também dizia, vá e não peques mais. Ou seja, ele foi indulgente. Ele sabia, mas não citou a falha de ninguém. Apenas orientou e procurou educar, como era de característica do mestre. Né? Então, sendo assim, a indulgência, para colocarmos em prática, ela tem que ser precedida pelas nossas reflexões e pelas nossas atitudes. Ou seja, é mudança. É por isso que eu falei, é o ser, é a mudança de comportamento, é as novas atitudes. Ou seja, é avaliarmos se nossa severidade de excessiva, ela resolve muita coisa. Se na hora da gente julgar excessivamente, se na hora da gente apontar aquele erro, ela resolve muita coisa. Porque, ao meu ver, pelo contrário, porque essa agressividade do rigor, quando a gente aponta a falha alheia, de um julgamento que fazemos em relação ao nosso próximo, só nos traz prejuízos morais. Quase sempre não visa o bem do outro quando a gente começa a julgar, e sim uma satisfação desequilibrada de falar mal ou de condenar a pessoa pelo erro que ela cometeu. Tem um aspecto, tem um trecho da psicologia, um campo da psicologia, que ele diz assim, que ainda nos traz, que quando fala sobre a indulgência, a psicologia ainda nos traz que a tal prática é um mecanismo psicológico de projeção, ou de ver em nós. Ou seja, como eu falei atrás, muitas vezes mostra no outro aquilo que detestamos em nós. E como fuga desastrosa nossa, achamos que podemos nos livrar daquele mesmo mal que está dentro de nós, como julgando o outro, apontando as falhas do outro. Já pensamos nisso, a gente já parou para analisar dessa forma. Então, se a gente começar a analisar dessa forma, a gente vai ter algumas reflexões sobre a nossa maneira de proceder. Acusar por acusar nunca nos trará o que desejamos
que é a paz que buscamos. Ou seja, a maledicência, ela provoca, ela traz um prazer doentio, uma certa deficiência do nosso caráter. Separamos assim, dizemos que ser indulgentes da mesma forma que Deus é conosco, vendo o que temos de bom e sempre nos dando novas chances de acertar após os nossos erros. É isso que nós deveríamos fazer para o outro, a mesma forma que Deus faz com a gente. Ele vê as nossas falhas, os nossos erros, não é isso? Mas mesmo assim, ele está do nosso lado, nos dando força, nos emanando fluidos. Para isso, nós temos o nosso anjo da guarda, os nossos guias. O quanto é importante nós estamos abertos, antenados com o nosso anjo da guarda. O quanto é importante nós estamos no caminho, em sintonia com o bem. Então, se a gente parar para pensar, reforçar o erro do outro é também reforçar o negativo. É dar o destaque maior do que o necessário. E quem deve começar a indulgência? Né? Por quem deve começar? Por nós mesmos, né? Por aquele que já tem, por nós que já temos uma ideia do que deve ser feito. Se você sabe o que deve ser feito, então o primeiro que tem que ser feito, o primeiro que tem que dar aquele primeiro passo é você. Se você tem um amigo, um parente, um colega de trabalho que está em situação difícil, aí você pode pensar, alguém poderia fazer algo para ajudar ele. Alguém não. Seja você a fazer essa determinada coisa. Já que você foi tocado para ajudar aquele irmão, aquele colega de trabalho, seja você. Mas aí, muitas vezes, o que é que acontece? A gente fica pensando, mas eu não tenho jeito, a pessoa pode não entender a minha intenção, né? E se eu falar com ele, se eu for fazer algo a favor dele, falar sobre aquele determinado comportamento, ele pode não querer entender, né? Aí ele pode ficar chateado. E aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar pelas orações antes dessa conversa, antes desse encontro. Porque nós somos seguidores do Consolador prometido. O Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela vem de uma fé raciocinada. E nós já aprendemos que o relacionamento humano é feito de grandes desafios para o nosso mundo inteiro. E sempre que nos aproximamos de alguém, inicia-se uma nova oportunidade de aprendizado. Isso se dá porque não há quem não traga no seu campo emocional e no seu campo moral dificuldades de todos os tamanhos. E nós também podemos ter, com as nossas dificuldades, fazer algo pelo próximo. Algumas pessoas se mostram egoístas, orgulhosos, no nosso convívio. Nos agridem os outros também, colocando as pessoas numa condição de difícil diálogo, ou de, como chamamos, de críticas construtivas. Essas pessoas, normalmente, elas têm dificuldade de se analisarem, de olharem para o seu interior. É necessário, então, muito tato, é necessário, então, muito jeito para chegar até essas pessoas. Então, de alguma forma, como nos traz a oração de São Francisco, e a oração de São Francisco tem um trecho que diz assim, faze instrumento. Então, é a gente pedir ao Altíssimo que nos faça de instrumento da vontade divina. Levar o amor onde houver ódio. Né? Levar ofensas onde houver ódio. Então, olhando por esse prisma, nós somos úteis e necessários.
Todos nós. Mas para isso temos que nos transformar em pessoas úteis e necessárias para levarmos um pouco da paz aos outros. Porque como é que a gente pode ajudar se a gente não trabalhar essas mesmas questões dentro de nós mesmos? Não é isso? Imagine aquela pessoa que tem um remorso e não se perdoa. Ela vai se autodestruir. Então é necessário uma pessoa amiga, uma mão amiga, uma palavra amiga, um ouvido amigo. É interessante que, como nos diz Emmanuel em uma de suas obras, eu trouxe uma das obras de Emmanuel que ele diz assim: é curioso que Jesus, em se tratando de faltas e quedas, ele haja escolhido aquela mulher em falhas de sexo, a mulher adúltera, para anunciar a sua inesquecível sentença. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Veja, é curioso, veja esse trecho que traz essa obra de Emmanuel. É curioso que Jesus, em se tratando de faltas e quedas, ele haja escolhido aquela mulher em falhas de sexo, a mulher adúltera, para anunciar a sua inesquecível sentença. Aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Veja que maravilha, que todas as oportunidades o Cristo tinha de evangelizar, e ele aproveitava todas elas. E nesse momento ele foi indulgente. Então, por isso que nós, meus caros, não podemos julgar. Ser indulgente é uma atitude, é muito mais, é um conselho. Nós nos tornaremos mais felizes, nós nos tornaremos mais pacificados, nas sentenças menos agredidos, por quem quer que seja, se nós começarmos a pensar no porquê que o outro faz determinada coisa. Se nós começarmos a analisar o comportamento do porquê o outro faz determinadas coisas, se colocando no lugar do outro, como eu falei no começo. Muitas das vezes a gente pega uma problemática, uma situação que o outro está passando e que nós estamos vendo, e nós costumamos dizer, se eu fosse fulano está se comportando daquela forma, mas se eu fosse fulano, eu faria de outra forma. Nós somos muito bons nisso. Mas uma coisa é a gente desenvolver essa empatia, nos colocando no lugar do outro, estando nas condições do outro. Nascendo onde o outro nasceu, tendo muitas vezes a família pela qual aquela problemática está se passando, que o outro está estabelecida, né? Tendo as condições que aquela família tem, porque você analisar a dificuldade do outro, como o outro está se comportando nas suas condições, nas nossas condições, é muito fácil. A gente que não teve aquela determinada educação, a gente que não passou pelaquela determinada dificuldade, então fica fácil a gente julgar, né? Fica muito fácil, porque a gente não está naquela situação que está levando o outro a fazer isso. Muitas das vezes a pessoa não consegue, a pessoa não consegue enxergar o que está fazendo. E o pior, além de não enxergar, ela não está em condições de ir além. E isso é muito triste e desmotivante. Muitas das vezes, nós dizemos, né? Eu já disse isso, mas eu já fiz de tudo que podia fazer, aconselhei a pessoa, mas nada. Né? Mais nada. Eu dar um exemplo próprio, quando estava estudando sobre a indulgência, eu disse, meu Deus, eu para estudar, para falar sobre a indulgência, para conversar sobre a indulgência, eu tenho que, se eu já não pratico 24 horas a indulgência, eu tenho que começar a trabalhar mais ela. Porque como é que a gente vai expor, falar sobre algo que a gente ainda não faz?
Então, eu estava começando a analisar, eu tenho uma mãe que ela está com a enfermidade, com artrite, com artrose, e ela se queixa muito. Mas ela também não se cuida, não se ajuda. Ela quer ficar boa, ela quer a ajuda do outro, mas não quer fazer a sua parte. E isso me deixa chateada, né? Porque às vezes a gente conversa, mas minha mãe, olha, evite isso, evite aquilo outro, evite o cigarro, né? E aí ela se aborrece, né? Quando a gente dá aquelas orientações, aí ela se aborrece, diz que é tudo por conta do vício, que agora o vício é culpado de tudo. Aí você fica aborrecido. Aí eu marquei um médico para ela ontem. Aí, antes de ontem, segunda-feira, foi a minha prova de indulgência. Se eu estava fazendo a lição para vir falar com vocês. Aí marquei com um médico difícil de a gente encontrar aqui. Difícil ele encontrar, porque ele era médico de um time de futebol aqui muito famoso, e ele é difícil de a gente conversar, mas eu encontrei um médico. Encontrei um médico e esse médico bondoso conversou comigo e a consulta era caríssima, mas ele ia atender sem cobrar. Olha que maravilha. Que coisa boa, né? Então eu fiquei feliz que só. Liguei para ela, mãe, acabei de, olha, conseguir aquele médico que a gente queria. Vou lhe pegar agora. Aí ela disse, agora? Vou nada. Vou não. Agora eu não vou não. Eu disse, mas mãe, o horário desse médico é entre as 12 às 14 horas. E a gente não pode perder essa oportunidade. Ou se vou nada, é justamente a hora que eu estou fazendo o almoço. Eu não vou não. Aí, pá, desligou o telefone. Aí eu pensei, né? Eu dentro do carro já, eu tinha duas possibilidades. Ou eu ficar chateada, dizer várias coisas, ou eu me colocar no lugar dela e entender o porquê de que ela não queria ir, daquele medo, daquele receio, talvez de coisas que ela não quisesse ouvir, talvez de um médico falasse sobre mudanças de comportamento, e mudar é difícil, mudar é doloroso, né? A mudança, a transformação, seja ela qual for, é dolorosa. Exige muito da gente e às vezes a gente não está preparado. Aí eu respirei fundo, me lembrei que eu já tinha estudado sobre a indulgência. Aí peguei o carro e fui para lá. Quando eu cheguei na casa dela, eu sentei na frente dela, olhei fundo, eu disse, minha mãe, olha, eu já disse a você que eu não vou, eu fiz, tá certo. Mas eu vim lhe falar da oportunidade bendita que a senhora está perdendo. Às vezes, Deus, às vezes não, ele não, ele pode até se materializar se assim fosse preciso. Mas como não é preciso, ele usa as pessoas. Então, ele coloca as pessoas para trazer um benefício para a gente, para dizer algo que a gente vai se transformar, para dizer algo que a gente vai se melhorar. E a gente, muitas das vezes, por teimosia, a gente perde essas oportunidades de ouvir. Ouvir. Nada mais do que ouvir. Então, a oportunidade está sendo colocada da sua frente, com todo amor, e a senhora está desperdiçando. Aí ela baixou a cabeça, foi para o quarto, trocou de roupa, e com meia hora ela estava pronta e a gente foi para o médico. Ou seja, meu Deus, consegui reverter a situação sem fazer N julgamentos, como em outrora eu podia ter feito, né? Mas praticando, colocando ela na nossa vida, porque as mudanças, às vezes a gente pensa que a nossa mudança são em grandes questões. As nossas mudanças são nas pequenas coisas, são nas coisas do dia a dia, são nos nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento afetivo, no nosso relacionamento do trabalho. São essas mudanças que a gente vai incorporando a transformação. Né? E que aí me lembra a parábola do semeador. Cada um é de um tipo diferente, é um terreno diferente, é um solo diferente, mas a semente não pode deixar de ser jogada. Ou seja, não é porque
aquela pessoa é daquela forma, ou daquilo outro é brusca, ou no primeiro momento não vai entender, que a gente vai desistir dela. Não é isso? A gente não pode desistir, assim como Deus não desiste da gente. Já pensou se o Altíssimo desistisse de nós? Das nossas falhas que nós cometemos? Então, é tudo no devido tempo. É o tempo de cada um para crescer. Mas isso não impede de nós, volto a dizer, lançarmos a semente. De nós insistirmos. Porque toda ação no bem jamais é esquecida. Toda semente plantada no bem vai germinar no seu tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo do Deus. Por mais endurecida que seja a pessoa, né? Por mais endurecida que sejam seus sentimentos, ela um dia vai quebrar esse coração e vai valorizar aquele que teve paciência e perseverança. É o amor que se mantesse junto a ela e não desistir dela. Foi assim que eu fiz. Assim, a indulgência, ela nos traz uma série de benefícios. Mas um dos grandes, um dos maiores beneficiados será nós mesmos. Nós mesmos é a pessoa que mais será beneficiada, nós que praticamos esse benefício. Porque o erro daquele que convive conosco será sempre uma oportunidade para nós de aprendizado e de compreensão. Nós devemos exercitar, minha gente, a indulgência, até no olhar. É aquele olhar fraterno, de pensar e do agir. Porque o olhar é o espelho da alma, né? No olhar, ele deve exaltar todo o sentimento de indulgência. Eu faço campanha do quilo há 25 anos. E todo domingo eu estou no meu ponto de trabalho, porque aqui na casa, no NEAM, nós fazemos todos os domingos campanha do quilo porta a porta. Uma equipe vai fazer porta a porta e outra equipe faz no sinal. Faz a campanha do quilo no sinal. E eu já fiz um bom tempo da minha vida, eu já fiz a campanha do quilo porta a porta. E hoje eu vim para os sinais, fazer a campanha do quilo no sinal. Porque eu queria mostrar aos meus colegas voluntários de campanha do quilo, que muitas das vezes não queriam fazer campanha do quilo no sinal. Ah, não quero fazer campanha do quilo no sinal, não, eu prefiro porta a porta. Eu gosto de segurar peso, eu gosto de pegar peso, eu gosto de pegar os mantimentos. E eu costumo dizer, brincando com os colegas, assim, minha gente, se pegar peso diminuísse pecado, eu dia de domingo não ia fazer campanha do quilo, não, eu ia descarregar um caminhão de tijolo. Né? Se é para pegar peso, para diminuir pecado, é a ação do trabalho. É o trabalho, seja lá do que for. O trabalho tanto no porta a porta como no sinal. Mas por que muitos não queriam fazer no sinal? Além da exposição, porque nós estamos nos sinais de trânsito, principalmente nas cidades como Recife, Olinda, onde todo mundo conhece todo mundo, é muita exposição. Então, imagine você estar com um bonezinho, uma sacolinha no braço e dar uma mensagem, abordar um carro. Bom dia, campanha do Quilo Pede Ajuda, em nome do Senhor. Né? E você com aquele olhar fraterno, com aquele olhar amoroso. E é nos preparar, nessa meia hora de preparação da campanha do Quilo, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, tem lá, a gente se prepara, lá nos 10 mandamentos, a gente não julgar o outro. Né? A gente não julgar o comportamento alheio, daquele que não abre o vidro, ou daquele que diz, eu não quero não receber essa mensagem, né? Não é da minha religião, mas a gente se colocar no lugar do outro. De repente, aquele outro que não abriu, eu sou coordenadora da campanha, eu sou uma das coordenadoras, que nós temos 5 coordenadores da campanha do Quilo, então oriento muitos voluntários que estão chegando. Aquele que não abre o vidro, a gente não pode julgar. Muitas vezes ele está ali introspectivo pela dor, movido pela dor, por alguma problemática, está tão internalizado
tão preocupado com a sua dor, que ele não está vendo aquele trabalho de amor ao redor. Ele está tão preocupado com a sua situação, aproveitando que muitas vezes quando alguém abre o carro, eu vejo muito isso, abre chorando. Às vezes tem uma pessoa que abre chorando os vidros do carro. Então, no sinal de trânsito, a gente não pode falar muita coisa. A gente não pode evangelizar como a gente gostaria. Mas a gente pode sempre lançar um olhar fraterno, doce. A gente pode sempre dizer algo fraternal. E eu costumo dizer, irmão, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, seja lá. Acredite que Deus é bom, Pai e justo. Então, isso aí que você está passando, que está lhe trazendo lágrimas agora, também é justo. Algo está acontecendo para fazer uma transformação dentro de você. Aproveite. Dá graça. A tudo a gente tem que dar graça. Faça dessa situação, desse limão, uma limonada. A gente não pode dizer muita coisa, mas a gente pode sempre jogar uma semente do bem e dar uma mensagem evangelizadora. Então, é esse o trabalho do legionário, de nós que estamos nessa doutrina esclarecedora. É ter esse olhar amoroso, é ter esse comportamento doce, fraternal. Como tem pessoas também que, quando a gente aborda, bom dia, campanha do quilo, pede ajuda em nome do Senhor, que abre o vidro, abre com tanto amor. Eu vejo isso. Eu estou nos sinais todos os domingos. Tem uma moça que ela abre com tanto amor, que os olhos dela chegam a pula de alegria quando ela me vê no sol quente, de bonezinho, com a mensagem sorrindo para ela. Ela diz, você e esse sorriso, hein? Isso não tem preço. Né? Isso é um sentimento, gente, fraternal. Isso é o nosso amor ao trabalho, ao outrem. Eu achei tanta graça domingo. Passou um senhor, ele me viu abordar um carro, aí ele passou numa bicicleta. Ele estava bem alcoolizado, sabe, esse senhor. A gente notava pelo jeito dele que ele estava bastante alcoolizado na bicicleta. E ele olhou para mim, quando o sinal abriu, que o carro saiu, ele parou a bicicleta perto de mim, ele fez, olha, moça, nesse jeito que a senhora falou, com esse jeito fraternal, esse jeitinho que a senhora falou, não tem quem não ajude. Eu achei uma graça, sabe? Porque ele estava explicitamente alcoolizado, mas ele assim, ainda estava sóbrio o suficiente para sentir a demonstração desse amor. Está vendo como o amor contagia? Mesmo você já tendo em altas alterações que o ser humano esteja, veja como ele contagia, né? Como ele traz, como ele aproxima. Ai, meu Deus, são muitas histórias. Se eu falasse aqui da campanha do quilo, nós passaríamos a noite aqui falando das histórias que acontecem a cada domingo. Mas voltando aqui à indulgência, continuando na indulgência, eu trago aqui um pensamento agora do espírito Hamed, no seu livro Prazeres da Alma, que ele nos diz assim: somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. Se o enfermo responde, sim, é claro que quero me curar, poderíamos dizer, continua Hamed, que nasceu dentro desse enfermo um comprometimento com a mudança de atitude e com a alta responsabilidade. Pressupõe-se que esse enfermo passa a se comprometer inteiramente com a proposta de Jesus e se submeterá à terapia da renovação inteira. Veja que coisa da renovação inteira, da reformação, da renovação interior, íntima. Veja que coisa, se ele admitir, não é? Veja que interessante, se pressupõe, nasceu dentro dele, sim. Se esse enfermo quer se curar,
poderíamos dizer que já nasceu dele esse comprometimento. Né? Ou seja, a gente tem que se comprometer com ter essa renovação íntima. Aí eu fico pensando assim, não será fácil. Né? Ninguém muda rapidamente. Então, a indulgência se entende como essa... Então, a gente tem que entender a falha alheia, mas será que eu estou querendo dizer com isso? Que a indulgência, então, se entende como conveniência com a coisa errada? Será que a gente está dizendo isso? Então, vejam só, você ser compreensivo não quer dizer que você aceite. Compreender é uma coisa e aceitar é outra coisa. Como aceitar que fiz um ato tão terrível? Né? A gente não vai aceitar. Você compreende, como diz o Evangelho, condene-se o pecado e perdoa-se o pecador. Por quê? Condene-se o pecado e perdoa-se o pecador. Por quê? Porque o pecador, ele um dia, meus caros, irá mudar. Não é isso? O pecador, um dia, ele vai rever seus conceitos. Eu não aceito o que ele fez, mas ele vai melhorar. Ele precisa de ajuda. Eu posso ajudá-lo de alguma forma. Então, aceitar não é dar uma tapinha nas costas. Não é dizer, você errou. Mas vamos para frente. Vamos corrigir isso. Eu vou te ajudar. É nesse sentido. A gente dá a tapinha nas costas, mas não para dizer que está aceitando aquela falha. Né? É dizer que errou, tudo bem, mas bola para frente. Como é que a gente pode fazer agora para corrigir? Né? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar a você corrigir? Então, seguindo o que diz Hamed, ele diz que a indulgência não se entende como uma conveniência, né? Como uma coisa errada, de forma alguma. Seria uma forma benevolente de tratar, veja, é uma forma benevolente de tratar a alma equivocada. Olha que coisa maravilhosa. Então, ser indulgente é uma forma benevolente. Né? A gente olhar, entender a falha alheia, essa forma benevolente de tratar a alma equivocada. Apenas aquele que aceitou, né? Apenas aqueles que aceitou as mudanças, a mudança de atitudes, é que será capaz de entender isso. Então, o próprio Cristo foi indulgente para com as misérias humanas. Ele veio ter com todos nós para nos auxiliarmos no árduo caminho do progresso. Né? Consciente. E ele estava totalmente consciente de que a libertação do erro e a ruptura das algemas dos instintos agressivos era processos lentos. Mas mesmo assim, Jesus jamais desanimou. Mesmo no seu derradeiro momento, traído, abandonado, ele se manteve indulgente e compassivo, perdoando de forma incondicional a passividade, a perversidade daqueles que haviam cometido contra ele, naquele momento em que ele só estava dando tanto amor. Então, ele foi com tanto amor que ele estava dando, mas mesmo assim, ele foi compassível. Ele perdoou, né? Mesmo aquelas pessoas feito aquele ato com ele. E para nós concluirmos que está chegando perto, eu trago uma psicografia atual do irmão José, pelo médio Carlos Bacelli, no livro Eu Te Ajuda, que o Céu Te Ajudará, e que no capítulo que diz assim, Crédito de Confiança, que é uma reflexão final sobre a indulgência.
Então, ele diz assim, o irmão José, nesse capítulo, crédito de confiança. Procure incentivar pela indulgência. Nós procuremos incentivar pela indulgência. Quem esteja começando nas boas obras. Não comente os erros, nem coloque sua moral em questão. Todos que caíram deverão um dia reerguer-se. E ninguém levanta sem que uma nova oportunidade lhe seja dada. Encoraja, portanto, a quem tenha tomado a decisão de imprimir diferente o rumo à existência, sem que alguém lhe estenda a mão, ceda no mínimo de crédito, de confiança. Sem que alguém lhe estenda a mão, ceda o mínimo de crédito de confiança, não a quem levante da sombra para a luz. Ou seja, se ninguém nos der as mãos no momento em que estamos no erro, na escuridão, a gente não consegue chegar à luz. E ele conclui dizendo, tu mesmo não estaria na condição que hoje te encontra, sem que Deus te proporcione os meios para te redimires. Né? Como ele já falou no começo, tu mesmo. E te arrependesse da impiedade de quantos não queriam que viesses a ser uma pessoa melhor. Assim sendo, que a tarefa não é fácil, nós já sabemos isso. Que a tarefa não é fácil, mas é necessária. É necessária e vai nos tornar pessoas melhores. E mais que isso, é gratificante quando nós passarmos os anos de convívio com situações, pessoas difíceis, perseveremos sobre a luz do Evangelho, mas com a bandeira da indulgência. Perseveremos à luz do Evangelho com a bandeira da indulgência. Porque se nós, meus caros, levantarmos essa bandeira da indulgência, a vitória sempre ocorre. Não no tempo que desejamos, mas no tempo que estaremos prontos para começar a fazer da indulgência um modo de vida. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então, que possamos ser mais indulgentes. Aqui em Olinda, nesse momento, está chovendo. Começou a chover pela minha janela, que coisa boa. Então, que possamos todos ser indulgentes, colocar essa na prática do dia a dia. E a gente só coloca em prática. A gente só coloca esse sentimento doce e fraternal. Não procuremos as grandes coisas, os grandes eventos para colocar essa situação em prática, não. Nós temos que começar a colocar em prática no nosso dia a dia, como eu volto a dizer, nas pequenas coisas. Nas nossas relações, nos nossos conflitos, nas nossas relações afetivas em casa. Ser paciente. Muitas das vezes, nós somos muito pacientes fora de casa. Nós somos muito atenciosos fora de casa. Nós somos muito bondosos, temos muita paciência. Nos colocamos muito no lugar dos outros fora de casa. E, às vezes, dentro de casa, nós não compartilhamos com essa benevolência. E a doutrina, essa doutrina, qual é o objetivo da doutrina espírita? É nos tornarmos seres humanos melhores. Mas seres humanos melhores para os outros e para os nossos. E para nós mesmos. É nos tornarmos seres humanos melhores, mas colocando em prática na nossa vida cotidiana. É naquele irmão que eu vou dar o prato, o alimento durante a noite. Muitos dos irmãos que a gente alimenta, que a ONG que eu trabalho alimenta, às vezes passa o dia todo sem comer. Mas existem alguns que quando a gente vai dar o alimento, com todo amor,
A gente larga dos nossos trabalhos e corremos para as ruas para fazer esse trabalho. E muitas das vezes chega aquele irmão que olha para o prato de sopa e diz, sopa de novo. Vixe, moça, hoje tem sopa de novo. E aí, ao invés de a gente julgar essa reação desse irmão em dizer que tem sopa de novo, é se colocar no lugar dele, né? Em tudo, as necessidades diárias que ele passa, no dia a dia. Logicamente, volta a dizer, não justifica, porque a tudo devemos ser gratos. Aprendemos disso. Nós já temos essa lição em nós, a tudo devemos ser gratos. Mas também devemos olhar o outro e analisar o outro pelo prisma do outro, pelos meios e pelas condições que o outro tem a nível de conhecimento. E Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Nessa conversa boa com todos vocês aqui. Rose, conclua. Estamos aqui sempre abertos do que precisar. Estamos aqui sempre à disposição para conversar, porque é dessa forma, debatendo, ouvindo os colegas, estudando todo mundo junto. Isso foi um dos pontos positivos da pandemia. Eu dei muita palestra online na pandemia, e um dos pontos positivos é esse estudo que nós estamos fazendo hoje, né, pelos canais. Estamos todos juntos se comunicando, independente do estado em que nós estamos, para todo mundo aprender, porque a lição é sempre a mesma. A lição está lá no Evangelho, é capítulos 10, é item 16. Mas, às vezes, você lê, entende de uma forma, outro lê, entende de outra forma, vê por outro prisma, e assim a gente vai juntando os conhecimentos e as sintonias só para a gente evoluir. Aos pouquinhos, paulatinamente, já que a evolução não dá saltos, né? Mas a gente vai, aos pouquinhos, aprendendo e nos tornando seres humanos melhores. Alguém quer dizer algo? Nós só temos a Sala Francisco Cante Xavier, que agradecer por esta reflexão, né, sobre um tema palpitante dentro do Evangelho. Eu não tenho pergunta para lhe fazer, mas se você me permitir, eu vou fazer uma reflexão também sobre sua fala. E a gente percebe, dentro da doutrina espírita e o Evangelho principalmente, e esse tema, ele é efervescente, essa ebulição desse tema, e temos dificuldade, creio que a maioria de nós temos dificuldade quando se fala de perdão das ofensas. Ainda temos essa dificuldade. Porém, quando esse irmão José traz essa informação sobre indulgência, e a maioria dos exemplos que a gente percebe é a mulher adúltera. O Evangelho parece que esse exemplo ele é muito forte. E aí me lembra de uma das obras de André Luiz, quando ele diz o seguinte, que a indulgência é a caridade vestida de silêncio. Então, essa frase ela é muito forte. Aí remonta o exemplo de Jesus com a mulher adúltera. Primeiro, o silêncio, para acalmar aquela balbúrdia, para depois ele ser contundente com todos aqueles que estavam julgando o comportamento da mulher. E como Jesus também estava sendo ali... aproveitando a oportunidade, né? Para evangelizar. Não, e ele também estava ali no sentido de ser julgado. Porque se ele diz errado as coisas,
ele também seria morto naquele momento, apedrejado. Porque as leis era para isso, né? Quem fosse A lei estava fixa para ser apedrejada porque foi pego em adultério. Se ele salvasse ela, ele seria também apedrejado. Porém, Jesus é Jesus, ele aí coloca na cabeça das pessoas a empatia que ele sempre trabalhou. Fique no lugar dela. Sinta-se no lugar dela, porque você também erra. Você também errou. Você também não é perfeito. E aí é formidável esse exemplo. Aí o que eu quero dizer? Nós, como seres humanos, que não somos ainda indulgentes, por quê? Porque quando a gente vê o defeito do nosso irmão, a gente não se preocupa em ajudar o irmão. A gente se preocupa em evidenciar o defeito. Então, quando você falou aí que o pecado é que precisa ser eliminado, não é o pecador. Isso diz Paulo com muita contundência também. Então, a gente precisa ser empático e valorizar a pessoa como Jesus valorizou. Aí a gente pergunta, Jesus apoiou a atitude dela? Não. Não, porque no final ele disse assim, vai e não erre mais. Então é o seguinte, quando você... E ele não enfatizou o erro dela, que ele poderia ter um teor moral muito grande. Então a gente se dá de auto-moralista, às vezes, em querer evidenciar o erro, prejudicando a pessoa perante a opinião pública. E isso está e nas redes sociais é o que mais a gente vê. Então a gente precisa hoje estar ao lado da pessoa para que ela veja o momento que ela está passando, como essa mulher passou, e eu tenho certeza que ela teve uma guinada de mudança extraordinária. Então, o que a gente precisa, já que não sabemos perdoar, mas pelo menos não evidencia o defeito do outro. Auxilie o outro, veja o que você pode fazer pelo outro, pela pessoa, mas não, com o pecado que ela carrega é dela e ela vai se corrigir um dia. Então, essa expressão que você colocou do pecado e pecador foi excelente. Então, está de parabéns. Eu, particularmente, amei essa exposição, viu? E aí, por isso que eu registrei esse processo, quando diz o seguinte, a indulgência, quando a gente não vai fazer comparação como deu Jesus, mas a gente teve um bem próximo encarnado conosco, que foi Chico Xavier, que a indulgência é ser doce no olhar, ser doce no falar, ser doce no sorrir. Então, quem tem essa doçura, essa misericórdia, essa bondade, ela sai de dentro, a indulgência sai de dentro, espontaneamente, porque já está pronto. Então, muito obrigado pela sua colocação, pela sua exposição. Está aberta, meus queridos irmãos, alguma pergunta, ou algum esclarecimento, ou alguma colocação, fiquem à vontade aí. Roberto, pode ir. Rose, muito grato pelas suas palavras, né? E aclarou muito assim a nossa sede, a nossa necessidade de fazer o bem. A minha pergunta é o seguinte, minha amiga. Para nós, assim, que ainda temos dificuldade, né, de chegar até o outro e querer ajudar, né? Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade, a gente às vezes até sabe que a caridade, ela é a proposta que o Espiritismo nos dá, né? Que através dela a gente chega à nossa perfeição, a gente vai nos cuidando, nos tratando, porque às vezes a gente tem tanta dificuldade, a gente sabe, às vezes a gente tem boas intenções, mas a gente tem dificuldade de chegar até o outro e ajudar. Por que isso ainda, né? Eu acho, Alberto, na minha humilde opinião, que essa dificuldade que nós temos ainda está resumida naquela palavrinha, naquela frase pequenininha que é conhece-te a ti mesmo, sabe? Daquele filósofo falou. Eu acho que quando a gente conhece a nós mesmos, olha, já é difícil a gente se conhecer, né? Já é muito difícil a gente conhecer as nossas más inclinações. Qual é como se reconhece
o homem de bem, o verdadeiro espírita. Aquele que faz, né, que faz o esforço para trabalhar as suas más inclinações. Mas para você trabalhar as suas más inclinações, você tem que reconhecer elas, né? Isso é o primeiro grande passo. Você quer trabalhar, muitas vezes a gente, eu quero trabalhar esse personalismo endurecido que eu tenho. Ou você já admitiu que tem, né? Eu quero trabalhar esse orgulho, mas quando a gente não admite? Então, quando a gente não reconhece que tem muita gente aí que erra, que machuca, que julga, não vê nem os seus, né? Nem as suas falhas. Quanto mais a do outro é mais vidente. Por quê? Porque aquilo que você não quer, que fizesse com você, ou talvez aquilo que você faz, você enxerga no outro. Dá uma janela, dá um espaço para você ver a ação do outro de uma forma que você não queria que fosse feita. E que muitas das vezes você faz aquilo. Não daquela forma, não naquela situação que o irmão fez, mas você ainda faz. Às vezes eu acho que o ser humano, você veja, muitas das vezes a gente diz, fulano tá ali, fulano gosta de tá falando demais, tá querendo se sobressair, tá querendo aparecer. Às vezes, você é esse tipo de pessoa. E você está visualizando aquela reação do outro em outro campo. Né? Talvez você na sua vida em casa, na sua vida, nas suas relações, você é esse tipo de pessoa. Então, aquilo lhe chamou mais atenção. É feito uma vez um colega chegou para mim e disse assim, Rose, eu me afastei da casa tal, porque eu achei o tratamento fraco, né? E eu vi, assim, pessoas conversando lá no centro, coisas que não tinha nada a ver. Eu vi pessoas, ao invés de estar em prece, no momento do tratamento, tá falando sobre outros assuntos. Eu vi pessoas com... Ele viu vários defeitos quando entrou na casa espírita, né? Mas por que ele enxergou esses defeitos? Eu vi pessoas que me trataram e me olharam de um jeito assim, de cima para baixo, porque que eu não estava muito bem vestido. Eu notei, mas por que ele notou? Aí foi quando eu disse a ele, vá agora, visite novamente essa casa e vá pensando no bem, vá pensando no seu tratamento, nas benesses que você vai obter depois que assistir uma palestra, depois que entrar numa sala de harmonização ou de passe, depois que você fizer seu tratamento de saúde. Vá mentalizando, vá entrando na sintonia do bem, daquilo que você quer se tratar. Veja se no final, quando você sair, você vai conseguir enxergar tudo isso. Aí ele fez isso e realmente ele disse que não viu nesse dia gente nenhuma com esse comportamento. Aí será que não tinha pessoas que estavam com esse comportamento ou ele não visualizou, porque o campo visual, né, o objetivo dele não estava focado para isso. Então, quando a gente procura falhas e defeitos alheios, a gente vai encontrar. A gente tem, né? Mas se a gente entra num campo que eu sei que é um lugar lá na casa nós estamos fazendo um curso de desenvolvimento mediúnico, é toda segunda-feira. E as minhas aulas é de desobsessão e obsessão. Então, eu digo sempre na casa, quando a gente está conversando, o que vai mudar no curso. Vocês vão passar por todos os assuntos, o que é colônia, o que é espiritismo, o que é mediunidade, harmonização, tratamento de saúde aqui na casa. Todos esses trabalhos são importantes. Vocês vão ser trabalhadores. É a casa que vai modificar a vida de vocês. Não, é o conhecimento que, quando vocês obterem, vocês vão começar a se transformar à medida deles. À medida do conhecimento que você vai entendendo os processos, vai entendendo onde você vai tendo que ser
ser trabalhado e as benéficas vão acontecendo. A sua vida vai ficando mais equilibrada quando você está fazendo um tratamento na casa espírita, porque você vai se transformando. Porque se você continuar o mesmo, você pode tomar milhões de litros de água fluidificada, né? Pode tomar 200 passos. Se você não mudar as atitudes e não se transformar, as suas ações, os seus atos, né? Então, nada vai acontecer. Então, eu acredito, Alberto, que seja mais ou menos por aí. Essa dificuldade de a gente se conhecer e aí imagine conhecer o outro, né? Disse, boa noite, minha irmã, tudo bom? Pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Não, assim, eu só quero concluir uma coisa, Rose. É assim, muitas vezes as pessoas pensam que nós espíritas somos santos, que nós somos aquele que não peca, né? E não é verdade, nós estamos ali à procura de nós também, não é verdade? Então, muitas vezes as pessoas, e depois, quando a gente começa a frequentar lugares, né, e a gente começa a ler alguma coisa, digo alguma coisa que tem gente que lê muito mais do que eu, aí a gente fica pensando assim, né? O quanto que a gente precisa realmente se policiar. E aí a gente descobre, né, que para mim foi uma descoberta, sim, na doutrina, que tudo que a gente procurar no mundo e no outro, a resposta está na gente. Então aí a pessoa vai na casa espírita, né, e fala que lá é fraco, porque ele queria um milagre, entrar, tomar água e sair de lá renovado, né? Aquela coisa de pesar 80 quilos e sair de lá com 50, né? E isso não acontece. Porque, gente, eu não sei, eu acredito que todos nós estamos no dia a dia, né, que vamos aqui, escutando palestra e tentamos ser um pouquinho diferente, a gente está procurando nós estamos nos procurando também. E aí, para mim foi uma novidade, saber que tudo que eu procurava na pessoa, não, a pessoa que é desse jeito, é em mim, eu que tenho que modificar, eu que tenho que melhorar meus pensamentos, minhas palavras, meus atos, e as respostas estão dentro de mim. Isso é difícil para a pessoa, quando vai pelas primeiras vezes numa casa espírita, ela entender, porque como o espiritismo é entendimento, você tem que entender o porquê que você tem que se modificar, né, evoluir. Então eu acho isso difícil quando as pessoas realmente falam, se você não é espírita, eu falo, sou, mas eu também erro e às vezes posso errar mais do que você. Depende do dia, do momento e da pessoa. Porque eles querem uma santidade em nós que realmente nós não temos. E é isso. Disse, ótimo. Eu me lembrei de uma história agora. Vocês vão achar bem engraçado. Eu trabalho na saúde lá na casa. Uma das tarefas que eu tenho, eu trabalho no departamento de saúde, porque a casa existe uma sala em que nós tratamos as doenças, né? Fazemos um curso, que é o tratamento de saúde, e o nosso dedo, ele se torna um bisturi, e a cada órgão que está, o fígado está com alguma dificuldade, a gente olha na ficha da pessoa, o fígado está doente, então nós damos 2 cortes com o dedo e damos energia. Né? Esse é basicamente o tratamento da casa em N órgãos. Então, eu pego nas fichas, né? Como eu estou na casa há um bom tempo, aí as pessoas me conhecem, eu gosto de falar de uma forma em que todos entendam. Então, as pessoas gostam muito de sempre vir conversar comigo. Então, quando eu entro na sala de saúde, termino uma palestra e vou para a sala de saúde, aí eu peguei numa ficha de uma pessoa. Aí, como é uma conhecida que eu sempre a vejo, mas fazia um bom tempo que eu não tinha visto ela mais na sala de saúde, fazendo o tratamento. Aí eu perguntei, dona fulana, tudo bom? Como é que a senhora está? Ela disse, minha filha, tô do mesmo jeito. Aí quando eu olhei a ficha dela, ela já tinha 2 anos que estava na casa fazendo tratamento. E está do mesmo jeito? Alguma coisa, né? Eu achei estranho. Eu disse, olha, a senhora está vindo, eu já tinha visto na ficha, mas eu queria perguntar a ela, eu queria que ela me falasse. A senhora está vindo fazer o tratamento da casa, assistir palestra?
Aí ela disse, quando dá, eu venho. Quando dá tempo de eu largar trabalho, aí eu venho aqui assistir palestra. Eu disse, e a senhora está vindo fazer as harmonizações? Ela disse, não, quando dá para vir, aí eu faço as harmonizações. Eu disse, a água fluidificada. A senhora está trazendo a água para fluidificar? Não, quando eu venho, né? Como eu disse a você, como dá para vir, aí eu trago a água fluidificada, eu trago a água e tomo. Eu disse, e o evangelho no lar? A senhora está fazendo? Ela disse, o evangelho no lar tem que ter um dia, né? Eu disse, tem que ter um dia. Tem que ter uma hora, né? Eu disse, tem que ter um dia e tem que ter uma hora. Ele disse, o problema é justamente isso, porque eu nunca chego na hora, aí naquele dia às vezes não dá, porque eu fico esperando outra pessoa. Eu disse, olha, mas pode fazer sozinha. Ela disse, mas eu não tenho dia nem hora de chegar em casa, assim, aí fica difícil de fazer. Aí eu olhei, eu disse, e a reforma íntima, como é que tá? Aí ela disse, o que é isso? Então, essa risada, como eu conheço ela, eu ri, né? Aí eu disse, olhe, eu já tenho um diagnóstico aqui, quando é que a senhora vai ficar boa? Aí ela disse, e quando? Eu disse, quando der para ser. É verdade. Né? É isso aí. Quando der para ir, quando der para fazer, quando der para... Aí eu fiz, olha, quando a senhora vai para o médico passa, olha, tem que tomar 5 comprimidos. Se não tomar, não fica boa. A senhora toma? Ela disse, tomo, né, Rosa? Porque se eu não tomar, eu não vou ficar boa. Eu disse, porque o tratamento na casa espírita é diferente. Então, a gente quer um milagre, a gente quer as benéficas, a gente quer a transformação, mas a gente não, muitas das vezes a gente não quer fazer esse esforço. Né? E vou falar, não é fácil, eu sempre falo, não é fácil ser espírita, não. Porque se policiar é muito difícil, eu acho. Eu acho que se policiar as palavras, os pensamentos, né? A indulgência. Porque quando a gente erra, o apitinho interno apita logo. Verdade. Bem, gente, alguém mais? Fidelis, né? Porque já estamos chegando no horário. Fidelis, pode ficar à vontade de fazer a sua pergunta. Ok, Algenor. Rose, sua palestra foi muito boa, muito significante. Você falou muito bem. Eu tenho uma pergunta seguinte, eu vou dar uma pergunta com resposta. Ela fala assim, como praticar o amor fraterno? Aí ela responde, por exemplo, ao invés de apenas desejar a paz de Jesus de maneira displicente, vamos realmente desejá-la com profundidade. Ao invés de apenas acolher o irmão com um aperto de mão, vamos também oferecer-lhe um sorriso acolhedor. Vamos ficar mais atentos às necessidades do irmão e procurar ajudá-lo quando preciso. Outra pergunta também aqui muito boa. Quais são as características da fraternidade? O conceito da fraternidade está presente em diversas áreas da vida, desde a família até a sociedade, como um todo, e é fundamental para a construção de uma convivência harmoniosa entre as pessoas. A fraternidade é um sentimento que envolve solidariedade, a empatia, o respeito e a compaixão pelo outro. É isso que eu posso dizer e acrescentar seu texto. Muito obrigado. Que Jesus te ilumine, te abençoe, continue nessa trilha, está muito boa. Graças a todos. Alguém mais, alguma pergunta? Se não houver, solicitaria a nossa irmã Rose a prece de encerramento. Mais alguém? Então, já que não tem mais alguém, Rose, por gentileza, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Eu tenho certeza que Alberto vai lhe convocar mais vezes, né, para que você esteja conosco nessa sala. E que Deus te abençoe, te ilumine sempre, força, coragem nos embates, né, do trabalho, porque ele é importante para o nosso crescimento. Quem precisa do trabalho espírita somos nós, nos esforçando cada vez mais. Então, exatamente. A nossa tarefa é esforço, coragem e fé
né? Porque a caridade, ela pode ser feita, como o próprio André Luiz diz, no silêncio. Ela é vestida de silêncio. Então, quando a gente pode fazer a caridade, independente de dar coisas que a gente não puder dar, mas a gente pode dar nossa atenção, como diz aquela senhora, né, que foi levar sua filha para ensinar o que é caridade. Então, quando a gente pode dar alguma, não pode dar, mas a gente pode dar atenção, a gente pode dar um sorriso, a gente pode dar tudo que a gente tiver do interior nosso com boa vontade. Então, tudo é caridade. Ser indulgente, sem olhar o defeito do outro, então, tudo isso. Então, foi uma lição muito substancial, o Evangelho é fantástico, é luz nas nossas vidas. A gente vai aprendendo paulatinamente. A gente não pode botar hoje e amanhã em prática o que ouviu hoje. Isso vai ser de uma forma homeopática. Então, isso vai acontecer porque a lei da doutrina espírita e a lei de Deus é o progresso, é a perfeição relativa, mas chegaremos lá. Mais uma vez, obrigado. Sinta-se abraçada por essa sala. Todos, tenho certeza, que estão aí até agora. Eu que agradeço. Fiz novos amigos. E eu adoro. Ótimo. Pronto. Então, fique à vontade para fazer suas conclusões e sua prece final. Muito obrigado mais uma vez. Coisa boa, gente. Vamos continuar com essa boa sintonia que nós estamos. E todos nós mentalizarmos a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando. Que toda essa energia que foi emanada nesse período que nós estamos aqui conversando com Jesus, que assim ele disse que quando um ou mais estivesse reunido em seu santo nome, ele ali estaria. Então tem uma pleiade de espíritos aqui, vibrando no bem, que essa energia que está sendo emanada possa chegar a todos vocês que estão aí nos seus estados, aqui, todo o meu prédio, que todos os irmãos aqui da redondeza, que todo o estado possa receber essa luz, quiçá todo o planeta. Se nós mentalizarmos todos esses planetas, Terra, que toda essa energia que nós vibramos aqui possa chegar até todo que fazem parte desse orbe. Assim seja.